esteja convosco. Amém? Prontos para mais um dia na presença do Senhor? Prontos para mais uma vez clamarmos ao Senhor? Eu sei que Ele nos ouve, eu sei que Ele responde às nossas orações. E mais uma vez nós vamos clamar ao Senhor para que Ele manifeste a sua graça, a sua bondade. Hoje consagrando, o mês de março, dando a bênção de Deus. Março ou abril, já nem sei mais. Abril, né? Era só para ver se você estava ligado. E nós vamos declarar a bênção de Deus. Feche seus olhos, fale com Deus. Você pode clamar ao Senhor, pedir a bênção dEle sobre a sua vida, pedir a graça dEle sobre você. Eu não sei quais são suas expectativas, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Nós devemos tudo a Ele: tributo, louvor, honra, adoração. Você pode confiar nele, você pode falar com o Senhor hoje. Você pode clamar aos céus pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça dEle sobre a sua vida. Pai, nós invocamos mais uma vez a sua presença, que é viva, que é santa, que é poderosa. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, manifesta a sua graça, manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, manifesta o seu cuidado conosco mais uma vez. Supre, Senhor, a expectativa, Pai, ainda acima disso, Pai. Fala aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, nós vamos te ouvir. No nome de Jesus, opera milagres, sinais e maravilhas no meio do seu povo, Senhor. Nós queremos absorver tudo que é do Senhor hoje. Nós queremos receber as dádivas do seu reino e as porções poderosas da sua palavra. Reina em nossos corações no nome de Jesus. Amém? Amém? Você está pronto para louvar o Senhor? Já cumprimentou alguém perto de você aí? Dê uma boa noite para essa pessoa. Vamos louvar, vamos bendizer, vamos adorar o nome de Jesus, pois Ele é digno de louvor, digno de adoração para sempre. Amém? Vamos lá, Amanda. Aproxima, como as nuvens cobrem os céus.
responsáveis pela mensagem. Esse é o nosso tempo de proclamar o reino de Deus. Eu me levanto responsável. Para esse tempo eu me torno desculpável. Para essa hora eu me levanto responsável. Para esse tempo eu me torno desculpável. Para essa hora eu me levanto responsável. Para esse tempo eu me torno desculpável. Eu como roubo, leio e medito na tua lei. Dia e noite eu como roubo, leio e serei fiel à tua mensagem. Eu como roubo, leio e medito na tua lei. Dia e noite eu como roubo, leio e serei fiel à tua mensagem. Essa hora eu me levanto responsável. Para esse tempo Eu me torno desculpável. essa hora Me levanto responsável. Para esse tempo eu me torno desculpável. Nós não temos desculpas. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo de proclamarmos o reino de Deus. É a nossa hora de declarar as verdades de Deus ao mundo, de proclamar a mensagem do Evangelho, de proclamar o reino de Deus. Nós carregamos a mensagem poderosa, a mensagem que é capaz de transformar o mundo, a mensagem que é capaz de mudar a vida das pessoas. Somos responsáveis, somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Nós não temos desculpas, irmãos, para proclamar o Evangelho. Está na nossa mão o poder de fazer a diferença na vida de alguém. E essa é a proclamação dessa canção que nós declaramos. Está na nossa mão o poder de proclamar o reino de Deus e atingir a vida das pessoas que nos cercam. E sem medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, seja corajoso, seja forte, não desanime, pregue a palavra, busque a Deus, continue orando, continue consagrando, continue jejuando, continue pedindo que os céus se manifestem, porque Deus vai com você. Deus vai com você. Quantos creem nisso hoje? Quantos creem nisso? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim, ó: o meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O meu Deus, Ele vai com, Ele vai, Ele nunca te deixará. Meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O que diremos?
é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Levante sua mão bem alta aos céus. Entenda isso e proclame: eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que estás comigo na batalha. Eu sei que não me deixas. Eu sei que não me abandonas. Eu sei que não me desampara. Ele vai conosco. Dá pra cantar olhando pra alguém, hein? Pro seu irmão do lado, diga: seja forte. Diga pro seu irmão: fala com fé. Fala como profeta do Senhor. Não desanime. Mais uma vez, diga pra ele: seja forte, corajoso. Não tenha medo. Não desanime. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Eu quero ver você gritar bem forte: se Deus é por nós, diga: quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus, Ele vai com você. Ele nunca te deixará. Meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O meu Deus, Ele vai com você. Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está conosco. Ele está do nosso lado. Ele está operando grandes coisas. Ele é com você. Ele é com você. Ele é conosco. Aleluia. Nós vamos proclamar o mês de abril diante do Senhor, declarando profeticamente a bênção do Senhor. Você pode levantar suas mãos e começar a profetizar. Começar a profetizar e proclamar. Nós consagramos o mês de abril diante do Senhor. Nós declaramos, Pai, um tempo de grandes coisas. Nós declaramos grandes coisas vindas da Tua parte, Pai. Grandes coisas, Pai, se farão acontecer, Pai. Nós estamos consagrando diante de Ti. Nós estamos consagrando diante de Ti. Nós consagramos, entregamos ao Senhor e cremos que vamos ouvir a Tua voz proclamar grandes coisas. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adorar a Ele, vamos entregar essa canção profetizando. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diga ninguém. Ninguém é como
voz profética. Diga ninguém. Ninguém é como nosso Deus. Vamos profetizar. Diga bem alto. Grandes Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio nisso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Se nós cremos, Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Levante bem alta a sua mão para o céu. Levante bem alta a sua mão para o céu. Ele é o Rei, Ele é o Deus. Orere calabalabalaba, xerere balabalabas. Sorere balabalabala, candaralabalaba, xerere balabalabalabas. Orere balabalabalabala, xe, calabalabalabas. Diga ninguém. Ninguém é como nós. Ninguém. Essa é uma afirmação. Essa é a verdade absoluta. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão Por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. nós temos. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia. Grandes coisas da sua parte, Senhor. Nós vamos viver. É como o nosso Deus. Pega a sua voz, proclame isso bem alto. Ninguém é como o nosso Deus. Essa é a nossa proclamação de fé. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem nisso? Aleluia, nós tomamos posse no nome de Jesus.
tempo de grandes coisas. O tempo de grandes coisas da parte do Senhor virá sobre nós. Aleluia, amém? Glória a Deus. Obrigado por enquanto, né? Você que trouxe a sua oferta essa noite, você que vai entregar uma oferta ao Senhor de adoração, quero convidar você para fazer isso agora. Quero orar pela tua vida, declarar a bênção de Deus sobre você. Pai, no nome de Jesus, a tua boa palavra é que nos cerca, é a tua palavra que traz, Pai, as certezas e as garantias. Então nós ouvimos a tua palavra, nós recebemos a tua dádiva e nós podemos contribuir com generosidade, porque o Senhor nos abençoa. Nós entregamos ao Senhor as ofertas, dedicamos ao Senhor. Que seja uma adoração e uma gratidão no nosso coração a Ti, em nome de Jesus, amém? Se você tem uma oferta para trazer, pode sair do seu lugar, trazer aqui na frente. Você vai fazer isso via Pix também. Você pode fazer também isso via Pix. A igreja pode se assentar. Enquanto isso, eu quero perguntar: tem alguém que está aqui pela primeira vez? Só levante sua mão. Tem aqui. Seja bem-vindo, querido. Que Deus te abençoe. Tem lá também, lá no fundo. Bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tem mais alguém? Não vi? Tem que olhar tudo, né? No geral, senão. Mais alguém aqui pela primeira vez? Que Deus abençoe os nossos visitantes. Recebam aí os cumprimentos dos nossos hosts. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Quero já adiantar que amanhã nós temos a continuação da campanha lá na Ebenezer. Se você não consegue ir, irmãos, assista online, faça a sua oração lá na sua casa. É importante que você ore ao Senhor, dedique ao Senhor o seu tempo e consagre ao Senhor. Faça o seu propósito firme com Deus. Seja firme no seu propósito e a luz de Deus vai brilhar sobre a sua vida, amém? Quero chamar o Rodrigo aqui. Vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós hoje. Glória a Deus. Rodrigo nos ajuda aqui no louvor e também em outras coisas nos bastidores. Tem abençoado as nossas vidas. Eu sei que Deus vai usá-lo poderosamente para falar conosco, para entregar aquilo que Deus preparou para nós hoje. Gostaria que você estendesse as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, eis aqui o teu servo, Pai, canal do Senhor para essa noite. Que o Senhor o abençoe, Pai, e através dele flua a tua palavra aos nossos corações. Ministra sobre nós. Nós queremos te ouvir através da vida dele, no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Rodrigo. Se der sede. Boa noite, irmãos. É bem difícil estar aqui, é mais fácil estar ali. Mas quando o pastor mandou a mensagem me convidando, veio aquele medo. Falei com a minha esposa e ela falou, vai. E aí eu mandei mensagem, falei, estou aqui. Agradeço a confiança dos pastores. Eu sei que aqui é um lugar de muita responsabilidade. E eu pretendo ser rápido, irmãos. Eu não sou tanto de pregar, então eu fico nervoso. Mas vamos para o que o Senhor tem para nós nessa noite. Hoje eu vim aqui para falar o que o Senhor tem colocado dentro do meu coração há algum tempo. E o tema da palavra hoje vai ser: não desista. E esse tema tem muito a ver comigo. Hoje eu vim aqui como uma pessoa que já parou. Mesmo estando na igreja, um dia eu parei. E teve uma hora que eu decidi voltar. E quando eu decidi voltar, eu entendi algumas coisas. Que talvez o parar não acontece assim do nada. Ele vai acontecendo aos poucos na nossa vida. Às vezes você está um pouco cansado. Às vezes você se frustra com uma pessoa ou com alguém. Você se machuca. E aí você vai percebendo que aquilo vai esfriando dentro de você. E
quando você se toca, você já está longe, você já desistiu. E quando o pastor passou para mim o tema, o Avante Sem Parar, e eu vi o versículo de Filipenses 13 e 14, e lá Paulo fala para a gente: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E eu fiquei com isso, eu estava de férias, a gente estava viajando, e eu fiquei com esse versículo na cabeça. E eu notei que Paulo, ele fala para a gente assim: prossiga, continue. E o que seria esse prossiga? Você deve prosseguir, mesmo quando está doendo, mesmo quando aquela ferida que você sente. Esse versículo de Paulo fala isso: prossiga, continua, mesmo quando você não consegue andar. Isso para mim não foi teoria, eu senti isso na prática. E o primeiro, eu trouxe 4 pontos para falar com vocês nessa noite. O primeiro ponto é: avançar não é não ter medo. E esse primeiro ponto eu estou vivendo aqui. Era muito fácil para mim virar para o pastor e falar: pastor, eu não vou, porque eu estou com medo. Mas eu senti que eu tinha que vir. Eu senti que eu tinha que estar aqui entregando essa palavra para vocês nessa noite. E logo nessa passagem que o Senhor me trouxe na memória, foi a passagem do povo de Israel saindo do Egito. Lá em Êxodo 14:15, Deus foi muito claro com Moisés quando ele falou assim: diz ao meu povo que marche. E era uma situação impossível, irmãos. Se você olhasse a realidade daquele povo, eles eram escravos por muitos anos. E atrás deles estava o maior exército do mundo na época, que queria matar eles. E na frente deles tinha um mar. E Deus não para e fala assim: espera o mar abrir. Deus não fala assim: espera fazer sentido para você ir. Deus fala assim: marche. E o mais impressionante que os teólogos falam, que o mar começou a se abrir de trás para frente. Então o povo não via. Então eles tinham que ter fé. E aí, eu vou entrar no meu primeiro testemunho dessa noite, que tem muito a ver com medo. Eu toco desde os meus 12 anos, eu tenho 38 hoje. E tocar já faz parte de mim. O teclado é a forma que eu me expresso para falar com Deus. E eu sou grato a Deus pelo time de louvor que tem aqui. Eu sou grato a Deus pela vida do Tiago, que é um cara que teve muita paciência comigo. Ele é prova disso. Teve um culto que a gente estava aqui e meus 3 dedos travou. E eu não conseguia mexer. E eu não entendia por quê. E começou a doer muito, muito mesmo. Era uma época que só estava eu de teclado. E eu olhava para o Tiago, eu sabia a nota, mas o meu dedo não mexia. E eu não entendia. E foi assim alguns cultos. E a dor era tão grande que muitas vezes eu não conseguia lembrar a nota para fazer. Aí o Tiago falava no fone. E aí eu improvisava os outros dedos para conseguir tocar. E isso foi se agravando, até que eu procurei um médico. E eu fui até esse médico, expliquei para ele a situação. E ele virou para mim e falou assim: eu trabalho com computador também. Ele falou assim: você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Ou você vai trabalhar, ou você vai continuar tocando. Porque o seu grau de tendinite é tão grave que você não vai conseguir fazer os dois mais. E eu saí de lá arrasado. Muito triste. Porque era a minha identidade essa. Era o que eu me via fazendo aqui. E o medo tomou conta. E alguns cultos eu não conseguia tocar e eu estava me sentindo atrapalhando a banda. E eu cheguei pro velho e falei: velho, eu vou parar. E ele falou: não, você não vai parar. Você vai continuar. A gente dá uns
umas pausas na sua escala, você toca menos, mas você vai continuar. E é tão maravilhoso que fazem alguns anos que eu não sinto mais dor. Os movimentos que eu perdi tá voltando. Coisas que eu não conseguia fazer mais, eu tô conseguindo fazer. E eu sei foi porque eu não desisti. E isso me faz entender que o milagre não vem antes do passo. O milagre vem quando nós damos um passo. A coragem não é não sentir medo. Coragem é não parar por causa dele. Talvez Deus não esteja pedindo grandes coisas de você nessa noite. Talvez é só um passo. Talvez é só um avanço. É só você não desistir. E eu queria ir para o ponto 2. Que parar é mais perigoso do que errar. Em Provérbios 24:16, o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Muitas pessoas param porque errou. Eu já errei. Muitas pessoas param porque caiu. Outras porque se decepcionou. Outras porque se feriu. Mas a Bíblia, ela é bem clara quando ela fala que o justo, ele pode cair, mas ele se levanta. O problema não é cair, irmão. O problema é você ficar no chão. E aqui eu queria contar o meu segundo testemunho. Eu acho que a parte mais difícil para nossa família, hoje a minha família inteira está aqui. Eu estou muito feliz com eles aqui. No ano de 24, a gente estava planejando em ter um bebê. E no final do ano a gente ficou grávido. E foi muita alegria. A família comemorou, fez vídeo. Foi aquela sensação maravilhosa. E a gente estava com a viagem marcada. Quando a gente casou na pandemia. Então a gente não teve lua de mel, assim. E era a primeira viagem que a gente ia fazer, junto com o velho, com a Deb. E a gente foi pra lá, compramos roupinha de bebê lá. Fizemos foto. Todos felizes, sabe? Foi maravilhoso. Lá aconteceu um pequeno sangramento. A gente ficou meio preocupado, voltou, o médico falou que era normal e continuamos. Mas chegou perto dos 8 meses, né? Não, 8 semanas, né? Eu confundo semanas e meses. Perto dessas semanas aí, a Carla foi fazer o exame e o coração do nosso bebê tinha parado. E aquele dia meu mundo desabou. E eu quis muito desistir. Eu não conseguia ver minha esposa chorando, a minha família inteira chorando. E a gente não entendia por quê. Eu sou saudável, ela também. A gente fez tudo certinho, fez todo acompanhamento. Mas a gente não entendia. Passou-se o tempo, a dor foi diminuindo. A gente engravidou de novo. E foi aquela alegria novamente. E a gente descobriu no Dia das Mães. Então era algo maior ainda. E passou-se mais algumas semanas. A Carla tinha feito alguns exames e a gente descobriu que ela tem uma trombofilia, que é uma doença que forma coágulos no sangue. E provavelmente essa foi a causa da primeira perca. Então a gente começou a tratar isso. Ela começou a tomar injeções diárias. A Carla morre de medo de injeção, gente. E eu tinha que aplicar uma injeção todos os dias nela, pra gente manter a gravidez. Então era a situação. A gente tinha que superar aquele trauma. Ela tinha que superar o trauma dela de injeção. Era dor todos os dias. E aí ela começou a ter um novo sangramento. E a gente correu para o hospital. Ficamos das 5 da manhã até as 10 da manhã esperando um ultrassom. E aquela incerteza, e aquele medo, e aquela dúvida. E a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente fez o exame, o coração do bebê ainda batia. Ela começou a tomar medicação, ela não podia fazer nada, ela só ficava deitada. E a gente continuou nessa batalha. Mais 2 semanas, o nosso bebê foi embora. E a gente não entendia o porquê.
E até que a gente fez mais exames e fomos num outro médico. E esse médico falou que o problema da Carla é genético e o risco dela era muito grande. E foi aí que eu entendi outra situação, que Deus cuida da gente. Porque eu poderia ter perdido os 3, mas ela está aqui. E aí eu não sabia lidar como agradecer pela perca e a gente tentar equilibrar a nossa vida. E foi uma situação muito dura para nós, para nossa casa, para nossa família. Sem a ajuda deles a gente não tinha conseguido. A Debbie chorava com nós, o velho. Sem a ajuda dessas pessoas do nosso lado, acho que a gente não teria realmente conseguido. E aí que eu vou com vocês para o ponto 3, que avançar é uma decisão diária. Continuar servindo a Deus é algo que você tem que fazer todos os dias. É o prosseguir. Em Hebreus 12:1 fala: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Deus deu uma carreira para cada um de nós. E nós temos que resistir a ela, nós temos que suportar ela. Mesmo com perca, mesmo com choro, mesmo com dor. E aí eu queria ir para o ponto 4 com vocês, que é: Deus trabalha com quem não para. E nós vivemos isso. Ele tem trabalhado na nossa vida. Deus não abandona uma obra em andamento, mas Ele trabalha com quem continua caminhando. Enquanto você avança, Deus te cura. Enquanto você avança, Ele te ajusta. Enquanto você avança, Ele redimensiona você. Eu queria pedir para a banda subir. Mas tudo isso só acontece quando a gente se movimenta nele, quando a gente está nele. Talvez você esteja aqui cansado, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja pensando em parar. Mas Deus me trouxe aqui hoje simplesmente para dizer para vocês: não pare agora. Ele tem mais para fazer na vida de vocês. Ele tem mais para fazer na vida dessa igreja. Hoje eu sei que eu estou aqui depois de muita dor, depois da perca, depois do diagnóstico. Mas eu sei que a minha história não acabou. E eu tenho certeza que a história de vocês ainda não acabou. E eu queria que vocês cantassem esse hino junto com a banda. Pastor. Será que você pode ficar de pé para cantar essa canção? Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Coletou das suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Essa é a hora. Agradeça a Ele. Não pare, não ceda. Continue indo. Deus conhece tua estrutura, sabe